Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Meu nome é Kazu e eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E hoje a gente está lançando um episódio diferente. Então a gente vai começar uma série que é chamada Arquipapo Técnico. E o que é isso, Gabriel? A primeira coisa que você precisa saber é que ele vai ser um episódio extra no seu feed. Então, além dos episódios quinzenais do Arquipapo, a gente vai colocar no feed esses episódios técnicos, que são episódios onde a gente vai conversar sobre temas mais técnicos, de maneira aprofundada, a respeito de materiais, de serviços, sistemas construtivos e outros assuntos nesse sentido. A ideia é tirar todas as suas dúvidas para melhorar ainda mais as especificações dos seus projetos de arquitetura. Exatamente. E hoje o assunto que a gente vai conversar é sobre MDF e MDP. E para contar todas as curiosidades sobre o material, produção, como especificar, a gente trouxe uma convidada muito especial que é a Andréa Correia. Tudo bem, Andréa? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo beleza. E a Andréa, ela trabalha na Bernec, né, que é um dos maiores fabricantes de painéis de madeira do país. Então, vamos lá. Andréa, primeiramente, gostaria de agradecer a tua presença aqui para a gente fazer esse episódio técnico, né? Que a ideia é a gente ajudar bastante os profissionais da arquitetura a especificar melhor os projetos, né? A entender um pouco mais sobre os produtos. E a Andréa Correia, que trabalha hoje na Bernec, né? Já há quase 10 anos já, né? E hoje trabalha como supervisora de marketing e desenvolvimento de produtos na Bernec. E Andréa, você também tem a formação também em design de produto, né? Fez especialização em imobiliário também, né? Eu queria que você contasse um pouco desse teu ingresso nessa área dos móveis e também do MDF e do MDP, né? Olá, pessoal. Muito bem apresentada já. O meu ingresso nesse mundo dos painéis aconteceu depois já de formada, né? Então, a minha formação inicial ela é na área técnica de desenvolvimento de produtos, que na verdade é voltado a qualquer tipo de produto. Na faculdade de desenho industrial na UFPR, eu continuei com a área de produtos como interesse, mas o móvel sempre foi o meu objeto de interesse maior. Então, eu não vi Uhum. a hora de terminar a faculdade e ingressar num curso mais específico, né? E trabalhar com esse objeto que é tão importante, para mim, pelo menos, e eu acho Sim, sim. que traduz muitas vezes muitas ações de dentro de casa. Então, para mim, o móvel vinculado à decoração de interiores, ele tem uma importância muito grande e sempre foi meu objeto de estudo e de interesse. E com certeza vinculado também à arquitetura, né? Que acaba sendo de uma grande importância e de complemento aí ao morar. Então, essa é a minha Uhum. trajetória. Você comentou que já estou há 10 anos na Bernec, completei este ano. Já tive experiências anteriores no mundo moveleiro, mas vir para a matéria-prima foi, assim, uma grande satisfação, porque é onde a gente começa a mergulhar um pouco mais na matéria-prima e entender os usos, né? Entender as Uhum. aplicações, entender como é feito, o quão complexo é trabalhar com a matéria-prima e o quanto que a gente tem que ter respeito à mesma, né? Na hora de Sim, fazer as sim. especificações. Eu acho que hoje o nosso objetivo, meninos, muito obrigada, né? Por esse convite. Acho que em nome da Bernec agradeço esse momento da gente de bate-papo técnico, mas não tão técnico assim. Algo que a gente possa ter um momento de qualidade, bem gostoso, né? E que a gente saia Exato. daqui com um pouquinho mais de conhecimento voltado aí à aplicação do painel no mobiliário. Perfeito, Excelente. perfeito. Acho que esse que é o objetivo dessa nossa conversa, né? É É. isso aí. Então, André, eu acho que a gente pode começar bem do começo, né? Acho que essas siglas que a gente usa bastante, que é o MDF e o MDP, né? Se você puder ajudar a gente a entender um pouco o significado disso, né? Quais são esses dois materiais tão usados, assim? Legal, a gente até brinca, né, sopa de letrinha, porque é muito fácil de Sim. fazer, de errar, né? Tem, assim, só uma diferença ali de um P e um F no finalzinho dessa sopa de letrinha que dá muita diferença, né? Então, ambos os painéis são reconstituídos e a diferença está na decomposição da tora. No caso da Bernec, utilizamos madeira de pinus para a preparação dessa matéria-prima. No Uhum. MDF, o painel é feito a partir de fibras de madeira, né? Então, para quem tiver a oportunidade de conhecer o nosso processo de fabricação, essa fibra de madeira praticamente ela tem uma carinha de um algodãozinho. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de organização dessa matéria-prima, né? Já o Uhum. MDP é um painel feito a partir de partículas de madeira, em processos industriais extremamente modernos. Então, a diferença está na forma que a gente trabalha com essa matéria-prima. MDF é Medium Density Fiberboard, fiber de fibra, e Uhum. MDP é Medium Density Particle Boards,
feito a partir de partículas. Então, essa é a grande diferença dos dois painéis. E acho que visualmente, né, elas ficam bem claras, assim, quando a gente olha em corte as chapas, né, quando a gente vê que o MDF, por ser essas fibras, ela tem um aspecto mais homogêneo, mais compactado, e o MDP, por ser partículas, elas são um pouquinho mais, um pouquinho maiores, né, digamos assim. Então, fica bem nítido essa diferença quando a gente olha o painel de lado. Isso mesmo, caso é visual, né? E claro que também acaba tendo, digamos, usos específicos. Quando a gente fala do MDF, né, como ele é um painel feito a partir de partículas, ele tem uma estrutura super homogênea por conta da constituição que as fibras estão ali dentro do painel, né? E que permite, Uhum. por exemplo, ser usado para projetos onde tem um torneado, como, por exemplo, o uso de pés de mesa, mas também com usinagens em baixo relevo, né? Então, quando você fala de fazer algum tipo de trabalho em cima da superfície do MDF ou fazer alguma superfície nos cantos das bordas para dar um efeito interessante aí na aplicação, tanto no interior quanto no mobiliário, né? Sem falar Uhum. que ele tem uma excelente superfície, né, que permite aí uma pintura de muito fino acabamento, principalmente nas lacas, que é a queridinha aí de muitos Dos arquitetos. arquitetos. Eles amam laca, né? É. Já Amamos. amamos, nós também amamos. Mas você sabe que o MDP, ele é um painel que ele é feito a partir de partículas, mas também tem uma superfície extremamente compactada. E ele é um painel muito utilizado na indústria moveleira, um dos mais utilizados, inclusive, no mundo, também para pinturas, né? Mas principalmente para cortes retos. É o painel ideal, o mais leve e extremamente resistente à umidade, né? Arranque de parafusos, empenamento. Ele é um dos produtos mais utilizados no mundo. E é engraçado que aqui no Brasil a gente tem uma certa. Talvez até porque o marceneiro tenha predileção ou porque ele tenha acesso mais fácil ao MDF, que muitas vezes o profissional de arquitetura, de interiores, de design, né, acaba não tendo Uhum. acesso ao MDP e talvez fica com dúvidas em relação ao uso e especificação. Eu acho que é eu acho que há um grande desconhecimento, né, de nós arquitetos com relação à diferenciação desses dois produtos. E eu acho que é mais ou menos por isso que talvez aqui no Brasil o MDP não seja tão difundido quanto em outros países, como você falou, né? Na Europa, acho que é um dos materiais mais utilizados aí para confecção de móveis, né? Mas e como que é, assim, começando do começo mesmo, como que é o processo de fabricação desses painéis? Que tipos de árvores que vocês usam? Como que é feita a colheita, o tratamento desse material para a confecção do MDF e do MDP? Então, a gente trabalha com florestas plantadas, né? Então, o Bernec, ela hoje trabalha 100% com pinos, que vem a partir de manejo sustentável das nossas florestas. E esse Uhum. pinos acaba sendo um produto que, como ele é a base da nossa fabricação, ele é processado para cada matéria-prima de uma forma diferenciada, né? Então, ele é desfibrado num processo de desfibramento para o MDF e ele é processado para gerar essas partículas de diversas espessuras e direcionais para se desenvolver o MDP. Então, a Uhum. matéria-prima é a mesma, a formadora, que é o que a gente chama quando monta o colchão, talvez esse seja um termo novo para todo mundo aí, mas o Sim. colchão né, é onde a gente coloca essa matéria-prima que ela passa por um processo de compactação, né, Uhum. até chegar nas espessuras e nos dimensionais de mercado que as pessoas têm acesso. Então, a Tá. linha de produção do MDF e do MDP é exatamente a mesma. O que muda é a forma que a gente conduz essa matéria-prima. Então, no Uhum. processo de fabricação. É, Entendi. interessante ressaltar, né, que, enfim, a madeira em si é um material renovável, né, e portanto é sustentável. E a madeira que a Bernec utiliza, então, é de florestas plantadas, ou seja, não são extraídas árvores nativas, né, de florestas nativas. Ou seja, um material aí que atende, né, a essa pauta da sustentabilidade que está tão em voga conosco, né, com os arquitetos aqui do Brasil. Perfeito, Uhum. Gabriel, porque muitas vezes existe um certo receio quando a gente fala sobre o pinus, né? Porque o É. pinus não é uma árvore originária brasileira, ela é uma árvore exótica, que é como a gente comenta, né? Então nós temos outras árvores que são nativas brasileiras, porém o processamento, a dificuldade de se achar esses materiais é muito grande.
Então, se a gente voltar um pouquinho ao tempo, né, os primeiros painéis reconstituídos, eles iniciam ali na década de 40, na Alemanha, com o objetivo de utilizar resíduos. Aí resíduos aí de fato do pós-guerra, do período de guerra, então era tudo que se tinha no momento, né? De uma forma Uhum, muito inteligente e também sustentável e pela escassez de matéria-prima. Só que esse processo foi tão positivo, né, que ele teve aí uma retomada em 46, por exemplo, com um aperfeiçoamento das linhas de produção, em equipamentos e até no uso das matérias-primas, né? Então, hoje em dia, e já faz um certo tempo que a gente tem uso de matéria-prima de uma única fonte, né? Não é mais voltada aí aos resíduos. O nosso, uhum, o painel aglomerado, ele chega aqui no Brasil em 66. E por quê? Porque, na verdade, na década de 60, nós tivemos o baby boom, e que fez com que nós tivemos uma ampliação da nossa população e que vem acontecendo aí de forma exponencial em muitos casos, né? Então, nós uhum. não temos acesso à matéria-prima e principalmente árvores nativas. Elas são realmente excelentes para uso em imobiliário, imobiliário em alto padrão, só que você não consegue atender toda a demanda de uma população. Então, o uso, Sim. né, pensando de forma sustentável, é utilizar painéis reconstituídos e que venham de manejo, né, sustentável, mesmo que seja uma cultura que não é nativa e sim exótica. Mas sabe uma característica interessante que eu queria comentar com vocês? Hum, Porque o pinus, ele é uma árvore que não é nossa, né, não é brasileira, vem da Escandinávia, só que ela super se adequou ao nosso clima tropical. E ela cresce uhum, com muita rapidez. E por isso que ela acabou sendo bastante utilizada. Para uso em painéis, pode-se utilizar pinos, como é o caso da Bernec, mas também tem outras madeiras que podem ser utilizadas. Muito comum, por exemplo, o eucalipto, né? ah, sim. Então, no nosso caso, pinos, e eu vou explicar também o porquê, que eu acho que é interessante dividir isso com o pessoal que Sim, está nos sim. ouvindo. No caso da Bernec, nós trabalhamos com a tora entre 16 e 20 anos, então a gente leva todo esse tempo para gerar uma Nossa, árvore. Bastante tempo, né? bastante. Bastante tempo. Então, essa árvore, é a parte grossa do pinus, ela vai para uma serraria, para uma das serrarias mais modernas aí do mundo, que está nos nossos parques Fabris, aqui na Bernec. E a parte mais fininha, ela vai para o uso de painel, para desenvolvimento de painéis. Então, Hum, é uma forma inteligente de se pensar, e quando a gente pensa em sustentabilidade, também é a forma que a gente organiza a nossa fábrica. Então, a fábrica é pensada para ter o uso adequado da parte mais nobre, digamos assim, da parte grossa para os cerrados e da parte fina para se reconstituir e transformar-se, então, em painéis. legal, porque daí você consegue utilizar a madeira, a árvore como um todo, né? Afinal, depois de tantos anos acabar desperdiçando, né? Na verdade, tem que ter um uso bem racional e inteligente, né, desse recurso, né? Perfeita colocação, Kazu, e eu acho que isso também, quando vocês tiverem oportunidade de conhecerem aqui as nossas unidades, né, porque nesse momento onde estamos vinculados mais ao online, mas de qualquer forma também convido a todo mundo a dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos do YouTube, que falam um pouquinho do processo de fabricação. Nós utilizamos biomassa para uso da caldeira, principalmente para geração de energia do MDF. Então, cascas, resíduos, materiais que por algum motivo, né, foram bloqueados na linha. Então, tudo, nada se joga fora. A gente utiliza a Uhum, árvore de forma bastante inteligente, como você falou, e de uma forma bastante racional. E eu acho que é o respeito que a gente tem aí com algo que é tão importante, né? Então, o uso de árvores, ele tem que ser racional, ele tem que ser pensado e utilizado da melhor forma possível, do começo ao fim. uhum, Então, é perfeito. assim que nós lidamos internamente por aqui. Muito bom. É, E até quem quiser ver vídeos também, né? Tem vários vídeos na própria Bernec explicando também todo esse processo, os maquinários utilizados. Então é um processo bem industrial e bem inteligente, assim, bem interessante de dar uma olhada lá para conhecer um pouco por dentro desses bastidores da produção, né? e você sabe, eu indo nessa linha, eu acho que é importante aproveitar. A gente tem gerado muito conteúdo de vídeo e também nas nossas redes sociais, com o intuito, meninos, de justamente a gente poder trazer um pouquinho da nossa realidade interna para os nossos especificadores. Então, a gente toma muito Uhum, cuidado em trazer conteúdo de relevância, de qualidade, conteúdos técnicos de uma forma bastante fácil de se absorver.
Então, para aqueles que estão com dúvidas ainda em relação aos painéis, nós temos um dos vídeos mais vistos nossos aqui, é como é feito o MDF. É um vídeo que ele tem aí aproximadamente 14 minutos, mas ele é muito fácil, passa rapidinho assim esse período, porque mostra do começo ao fim, desde quando É. nasce a mudinha até quando chega o painel no marceneiro, por exemplo, e na casa do cliente. E também temos vídeos sobre o MDP para tirar também várias dúvidas. Bom, até aproveitando que você começou a contar ali sobre a questão da história, né, da questão do aglomerado e da evolução disso até para o MDP, para muitos profissionais a questão do usar o MDP tem uma similaridade com o aglomerado, que talvez caiu como um produto de menor qualidade e tal, né? Mas eu queria até que você explicasse um pouco dessa questão da evolução do próprio material e da diferença que a gente tem hoje para a evolução desse MDP, né? Então, o aglomerado chega ao Brasil em 66 e ele passa por transformações bem importantes, que é o que fazem ele ser o MDP hoje. E Uhum, uma principal delas é a forma de se produzir material, né, de se produzir o painel. Antigamente, o produto ele era feito por uma prensa de pratos. Então, o que acontecia? O produto era bom também, viu, gente? Não falem mal do aglomerado, porque era um produto excelente. Foi mal, desculpa. Não, acontece, mas é que assim, ele ficou muito estigmatizado por conta da forma que ele foi lançado no mercado. Então, o Hum, aglomerado da época, ele era um produto que ele não tinha partículas calibradas, digamos assim, né, com todas as espessuras bem organizadas, e também o produto na prensa de prato, ele não tinha a dimensão dele e a espessura dele de forma calibrada. E isso fazia com que ele tinha variações, e para a indústria isso não era legal, né? E outro ponto de bastante atenção e que faz com que ele tenha esse estigma é que no passado, o que o marceneiro, principalmente, como que ele trabalhava com o produto? Ele tinha acesso ao compensado ou uhum. a madeira, né, sólida, e ele trabalhava com com aglomerado da mesma forma que ele fazia com os outros painéis. Então, ele pregava direto em cima do produto. E ele não foi Ah, feito tá. para isso. Ele tem o uso adequado são dispositivos de montagens, né, e que são utilizados inclusive até hoje, mas na época muito menos se sabia sobre isso. Então ele acabou tipo sendo montado de forma errada. Mas ele é um produto muito Hum, bom aglomerado, tá, gente? Pelo contrário, ele é excelente. Porém, como tudo na vida existe evolução, o MDP é a evolução do aglomerado, onde ele passa então a ter processos mais modernos, linhas uhum, contínuas, então aonde a matéria-prima também ela é vistoriada, né, de toda a sua forma, porque o MDP ele é uma junção de partículas finas com partículas mais grossas que entrelaçadas geram aí o painel que a gente conhece. Então, quando a gente fala do aglomerado para o MDP, a diferença está principalmente na forma de se produzir esse produto. E hoje em dia ele é produzido na mesma linha que é produzido o MDF. e até essa questão que também, em termos da utilização e da especificação, muitos marceneiros, talvez, acabam utilizando muito mais o MDF do que o próprio MDP. Né? E quando você diz que o MDP é o produto, o painel mais utilizado no mundo, né? E talvez na ponta dessa utilização aqui na cadeia, né, da utilização, o marceneiro é um desses profissionais que acabam optando também para escolher entre trabalhar com MDF e MDP. Eu não sei se você sabe um pouco dessa razão por o marceneiro preferir normalmente, tradicionalmente, utilizar mais o MDF do que o MDP. Olha, eu acho que uma questão bastante fácil da gente imaginar é porque, primeiro, a disponibilidade que o MDF tem hoje para o marceneiro. Então, quando você fala de locais onde comercializam esses produtos, que é o varejo, que a gente chama de revendas, né? Que tem Uhum, várias aí espalhadas pelo Brasil e vem numa crescente muito grande. O produto mais utilizado no varejo, né, de venda é justamente o MDF. Por quê? Porque também acaba sendo mais demandado e porque também é mais simples, né? O marceneiro acha mais simples trabalhar com esse produto nas suas marcenarias de forma convencional. Porque a gente tá. sabe que existem marceneiros e marceneiros. Vocês, como arquitetos, devem sempre ter um marceneiro do seu coração, porque assim é, Sim, né? Então a gente Temos. sempre tem um marceneiro do coração. E tem marceneiros excelentes, muito bons, que trazem a sua profissão aí de longa data. A gente tem uma evolução na marcenaria, que é onde tem hoje marceneiros que são ex-montadores de móveis e abrem as suas marcenarias. Então a gente tem gente que trabalhou com madeira sólida e tem gente que basicamente começou a sua vida nos painéis reconstituídos, né? Uhum.
como experiência e como dia a dia. Então, o que a gente percebe? No caso do MDP, alguns marceneiros falam sobre a dificuldade de corte, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem planos de cortes oferecidos pelo próprio varejo, né, e de forma tão próxima que em escala industrial, por exemplo, né, maquinários de Sim. última geração, o MDP ou o MDF não fariam diferença alguma, sabe? Mas Uhum. acaba sendo predileção do marceneiro, e eu acho que ele também acaba, muitas vezes, usando isso como atributo de venda. Olha, é MDF. E pela falta de conhecimento que muitas vezes o consumidor final tem, ele acaba, né, optando pelo MDF. Mas a gente tem feito um trabalho muito forte para falar sobre o MDP e das vantagens do MDP no uso em projetos, né? Ele acaba sendo mais leve com o MDF, ele tem um potencial muito grande para uso e aplicação em portas de correr, por exemplo, né, em portas gerais. Então a gente sempre fala, nós produzimos os dois painéis, os dois são excelentes e Aham. cabe aí ao profissional, né, da arquitetura, do design ou do próprio marceneiro escolher um pouco como que ele vai conduzir. Mas o MDF ele é essencial e fundamental para uso em interiores e em projeto de imóveis, claro que com potencial ainda maior quando a gente fala de usinagem em baixo relevo, e o MDP para os móveis retos que são utilizados hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente fala do móvel planejado para planejar cada cantinho. E esse móvel ele acaba sendo muito reto, um plano de corte muito reto. O MDP é fundamental também. Ele é Uhum. essencial porque ele acaba sendo leve, ele tem facilidade de corte e tanto um quanto o outro, se a gente tiver com os topos, né, bordeados, o que é bordear? Colocar uma fita de borda, que ela Sim. geralmente é de um polímero, ela garante aí um produto com muito, muito tempo de uso, tanto para o MDF quanto o MDP. E só para não deixar passar também, que apesar da grande parte da marcenaria trabalhar com MDF, a maioria da parte de indústrias de alta decoração, né, essas empresas de móveis planejados e que tem uma produção bastante industrial, trabalham mais com o MDP, né, principalmente quando você trabalha na parte de cortes retos, né, então, que também é uma diferença acaba de utilização, né. Exatamente. A gente hoje, né, no mercado de altíssima decoração, tem o uso bastante amplo do MDP. E é interessante porque geralmente o cliente de alta decoração ele não pergunta qual é o painel que está ali, né? Se é Claro. MDF ou MDP. Ele compra aquela marca, né? Que está É. oferecendo uma ótima solução em design, em relação ao visual do produto, em relação à garantia. E o que a gente fala, né? Que esses atributos são importantes na execução do móvel e que o próprio marceneiro e o próprio arquiteto também pode se apropriar disso. Porque se o móvel tiver selado, né, o que a gente fala dessas bordas aí sem acesso à umidade, e ele tiver o uso adequado para o projeto, por isso que é muito difícil a gente falar assim, o que é melhor ou pior? Depende do É. projeto. Depende do projeto e como Uhum. que você vai especificar. E a indústria de móvel em escala, e principalmente nessa alta decoração, ela já entendeu que isso pouco faz diferença, o que vale é você oferecer o melhor produto e a melhor solução. E aí eles acabam optando Perfeito. pelo MDP. Você comentou que há muitos anos atrás, há 60, 80 anos atrás, era difícil manter uma padronização, né, dos painéis de aglomerado e tudo mais. Mas aqui agora, voltando para 2020, para a gente poder especificar corretamente o material, a gente precisa saber quais são as dimensões, as medidas comerciais desse produto. Então, em que tamanhos que são comercializados o MDF e o MDP? Hoje é fácil de encontrar no varejo, não vou entrar em produtos porque a gente acaba tendo uma linha muito ampla, viu? E tem Uhum. vezes que até alguns mercados, a Bernec trabalha bastante com o mercado externo, então a gente tem hoje relação com mais de 60 países e acaba tendo aí talvez até tamanhos variados. Mas vamos falar do tamanho Uhum. brasileiro, que Sim. chega Bora. aí para o varejo, que é o que o arquiteto vai buscar no ponto de venda, né? Uhum. Nas revendas locais. Então, vocês vão encontrar geralmente no MDF 15, 18 e 25 milímetros. E aí eu tenho Tá. uma outra sopa de letrinha para falar para vocês. O MDF, ele é o painel de fibras, mas também temos o HDF, que é o High Uau. Density Fiberboard, que Tá. esse painel, eles são as espessoras finas. Então, ele é um painel com altíssima densidade e também é encontrado nas revendas em 6 milímetros, revestido geralmente, que é Uhum. utilizado para fundos de gaveta
também para fundos de armário. Esse painel, nós temos ele revestido somente nos 6 milímetros, mas nós temos outras medidas aí mais fininhas, que é um produto muito utilizado para artesanato. Ah, Entendi. tá. Quando a gente fala do MDP, possivelmente no varejo se encontre aí 15 e 18 milímetros, porque é o que acaba sendo mais usual na fabricação de móveis e aonde o arquiteto vai buscar como Uhum. referência, mas a nossa gama de produtos é mais ampla, e aí eu convido o pessoal a entrar no site, que aí no nosso site a gente tem todas as espessuras para todos os mercados, para aqueles que tiverem interesse em aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Legal. E o tamanho da chapa, como é? O tamanho da chapa é 275 por 185, tá? Essa é uma medida da Uhum. Bernec, é uma medida Tá. comum ao mercado brasileiro, mas a medida que nós praticamos aqui na Bernec é 275 por 185. Ah, legal. Isso é só uma coisa legal estar atento para quem for especificar, porque às vezes é importante saber a dimensão, qual que é o limite, né, qual que é o tamanho, até para às vezes prever algumas emendas, encaixes, então isso faz bastante diferença na especificação do projeto, né? Com certeza, Cazu, e acho que para os arquitetos principalmente, então, sempre pensar que a medida maior é o que a gente tem, o sentido do veio. Tá? Uhum. Então, por que isso? Para justamente fazer aplicação em paredes, em armários, portas de armário. Então, o 275 é onde está o sentido do veio. E o Tá. 185 é a menor medida, né? E acaba não sendo o sentido do veio. Eu acho que o Uhum. sentido do veio diz muito sobre o projeto, né? E o uso do painel. Bastante, bastante. Inclusive até questão de orçamento, né? Se você específico um painel que está na vertical e você quer propor emendas, né? Você tem que considerar essa medida de 185. E aí isso vai fazer bastante diferença quando o marceneiro for orçar, né? Então você tem que indicar qual que é o sentido do veio, como é que vão ser essas emendas e tal. Porque às vezes você pode, no teu projeto, você vai lá e fala, quero uma prateleira de 3 metros. Bom, é possível, mas ela vai ter que ter uma emenda, né? Perfeito. Então, aonde você quer colocar essa emenda, como você quer colocar, né? Então, isso vai dar um refinamento no detalhe final da execução do móvel que faz muita diferença. Perfeito, e eu acho que é onde entra realmente os atributos de criatividade e de inteligência no uso adequado dos painéis para projetos. Então, acho que o arquiteto, o designer de interiores, ele tem isso em mente, é onde a gente consegue um projeto bem feito, né, bem pensado, adequado aí ao usuário final e também com inteligência na especificação, para ter o Uhum. mínimo possível de tanto emendas quanto também não aproveitar o material da sua forma plena, É, né? Exato, exato. trazer economia para a elaboração do móvel, né? Isso aí. Utilizar o máximo possível de cada chapa. Uma outra dúvida também que é bem recorrente é sobre a questão dos acabamentos dos painéis, né? Então, eles saem de fábricas crus, mas eles podem receber diversos tipos de tratamentos, né? Então, a gente tem, tanto você comentou sobre a laca, ou a aplicação de uma folha natural de madeira, ou de um BP melamínico, né? Então, eu queria que você contasse também um pouco dessas possibilidades, assim. Legal. E nós temos então a forma crua, né, que a gente oferece os nossos produtos, tanto em MDP quanto em MDF, mas também nós temos os revestidos que saem de fábrica, com a melamina BP, que é aquele Uhum. queridinho de todos, que todo mundo, todos os arquitetos amam, as pastas, o box, que vem com várias padronagens diferenciadas, né? Então, essa é a melamina BP. Para os painéis crus, que permitem possibilidades amplas também de aplicação de superfície. Como você falou, Cazu, o uso de laca, né, que também é um dos queridinhos aí do mercado voltado à Uhum. arquitetura e decoração de interiores, mas também aí o uso de lâmina de madeira, o uso de alta pressão, que é o que a gente chama, que é a conhecida fórmica, né, que foi muito utilizada por Ah, muitos sim. anos. Então, o painel cru você pode trabalhar com essa gama imensa de produtos. Porém, todos eles exigem que você tenha muito trabalho na superfície. E isso, hoje em dia, cada vez mais onera no projeto. Então, quando a Uhum. gente fala dos painéis melamínicos BP, eles tomaram um caminho muito interessante no mercado da arquitetura e interiores por conta da facilidade que os arquitetos e designers têm de especificar um produto que já vem pronto de fábrica. Então, a gente tem padronagens que vão para as madeiras, a gente tem padronagens que lembram tecidos, a gente tem padronagens que lembram pedras, todas elas muito bem pensadas, e essa é a nossa parte aqui na área de desenvolvimento de produtos da Bernec, que é vinculada ao marketing da companhia, onde a gente Uhum. pesquisa consumo, tendências, cores, e a gente transforma todos esses inputs de comportamento em produtos reais para as pessoas utilizarem nos seus projetos. Então, por exemplo, a coleção Nômade que nós lançamos esse ano na Revestir,
É uma coleção que ela é super urbana, bem democrática, e ela traz vários efeitos interessantes, assim, para compor a coleção. A gente tem 3 madeiras, tem 2 pedras, tem 2 padrões unicolors, né, que também são dos queridinhos nesse momento, com uma ideia de substituição da laca de uma forma contemporânea, e um jeans. Uhum, Então essa é a coleção que a gente acaba trazendo para o mercado. E por que ela acaba sendo interessante? Porque a melamina, ela permite que você traga diversas possibilidades de superfície e que permita que o arquiteto e os criativos de plantão utilizem da melhor forma possível. Então, no passado, se tinha melamina basicamente ou madeira, nos tons madeirados, né, que lembravam a madeira, ou talvez nos padrões unicolors, que eram muito voltados à área de office, para móvel de aham. escritório. Mas isso, nos últimos anos, vem numa evolução crescente e a gente percebe aí padrões bem diferenciados, como tecidos e até pedras, que para o nosso país, por muito tempo, era algo assim impensável, porque nós tínhamos acesso muito fácil, né, a granito, mármores e tudo mais, e hoje em dia, com a escassez e com a demanda altíssima que a gente também tem de transformar projetos em algo incrível, né? Porque afinal de contas a gente tem que deixar a casa da gente com uma carinha daquilo que nós somos, permitem aí também o uso de pedras para melamina. Então, Uhum. muitas, infinitas possibilidades. E eu acho que também deve ser um processo bem instigante, né? Vocês desenvolverem novos padrões, novos acabamentos, assim, essa busca, essa escolha por novas tendências, né? Também deve ser um processo bem, lógico que trabalhoso, assim, mas também com um certo prazer, né? De propor novas coisas, e isso começa a aparecer nos outros projetos, né? Dos projetos dos arquitetos e decoradores aí, né? Com certeza. Para mim é de até complicado falar, porque é o meu dia a dia e é o que eu amo fazer de verdade, sabe. Então, quando a gente olha a nossa cartela de produtos e observa, por exemplo, que existem variações no mercado, né, daqui a pouquinho tem um cinza que está em alta, mas passam uns anos, de repente é um bege que está em alta. Então a nossa cartela ela é muito viva, né. Ela vai, Uhum. modificando ao longo do tempo, mas com muito respeito também ao arquiteto e ao usuário final principalmente, porque a gente não pode pensar no móvel como se fosse uma roupa, né? Nós não trabalhamos com fast fashion, a gente trabalha com produto durável. É verdade. E se for pensar quantas vezes na vida a gente tem uma cozinha, né, ou faz uma reforma em casa, não são É, tantas assim. Então a gente precisa trazer para o cliente e para o arquiteto possibilidades que sejam duradouras, atemporais e que estejam conectadas ao mesmo tempo, né? Então a gente vem fazendo coleções pequenas e que se conversam muito bem entre si e que possam aí garantir para o arquiteto e para o profissional vida longa para esse produto dentro da Uhum. casa do cliente. Boa. é porque o material em si, ele tem uma vida longa, mas a padronagem que a gente usa também tem que ser uma coisa que seja temporal, assim, né? Que passe ao longo dos anos ali, das décadas, sem a necessidade da gente fazer uma reforma por causa disso, né? Perfeito. Você sabe que é até meio complicado a gente falar disso, porque a gente está falando é um discurso anticonsumo, né. Mas eu acho que, no mesmo tempo, acho que quando a gente fala de uma empresa sustentável, é uma empresa que se preocupa com vários aspectos da produção, né. E um deles é que a pessoa se sinta o usuário se sinta feliz e contente com aquele produto, que ele dure o tempo necessário e que tenha essa garantia, né, ao longo dos anos. E É. visualmente também a gente precisa garantir isso. Você sabe que nós lançamos na Revestir esse ano das madeiras eu comentei que foram 3, né. Entre essas 3 madeiras que a gente trouxe, 2 delas são madeiras que são melaminas que lembram a madeira nativa. Nós temos o cacau e temos o Solanum. Os 2 produtos, eles lembram, madeiras nativas. O cacau seria a nossa releitura da embuia e o Solanum Uhum. seria a nossa releitura do cumaru, que é muito utilizado em móveis soltos e Olha móvel só. de alta decoração. E a gente traz toda essa experiência, né, com toda a sustentabilidade por detrás do painel reconstituído, para ser utilizado em ambientes. Então é bacana, né, a gente poder promover essa Com possibilidade. certeza. Bom, e até essa questão que o Gabriel comentou sobre a durabilidade, né, e a resistência, como todo e qualquer produto, exige certos cuidados, né? Como é que a gente faz para aumentar essa durabilidade, né? Como é que a gente faz para cuidar melhor dos nossos
dos nossos painéis aqui nos móveis que a gente tem em casa? Então, gente, acho que vai como dica aí para todos, né? Toda vez que forem fazer a mudança de móveis, olhar muito bem o espaço que vocês estão projetando o móvel, se tem foco de cupim, talvez em algum outro móvel que esteja no espaço, porque cupim é uma desgraça, né? É um Come até bichinho que concreto, come, cara. come concreto. Então, se o produto sai de fábrica 100% e se ele tiver num espaço, se ele for montado num espaço com foco de cupim, não Uhum, tem, não tem jeito, né? Então, claro. acho Tá. que fazer essa blitz primeiro. Se existe um foco de cupim, se existe foco de bolor, né? Uhum, Então, a gente está com as paredes bem seladas e tudo mais. Tomar cuidado quando a gente for fazer a instalação do móvel na parede, sempre pensar que ele também tem que estar selado. O que, que é selado? Ou com melamina ou com algum tipo de pintura, que não faça com que ele tenha porosidade e abertura a receber umidade. E isso Tá. vale também para as bordas, né? Para os topos. Então, quando a gente tiver um produto, mesmo que seja lá escondidinho, e a gente ache que talvez não vale a pena colocar a borda, exija do seu marceneiro que coloque a borda, porque isso é uma Uhum. garantia de qualidade no seu painel, que ele não vai absorver umidade. Então, ele pode ser a borda, é um efeito, também outra dica, ele pode ser um elemento de design, então brincar com essa borda de uma forma diferente, né? Com cores diferentes, enfim, mas também pensando sempre na proteção do móvel, né? Então, selar todas as bordas. Nunca É, deixar uma borda aberta aí para receber umidade. Aham. eu acho que você falou duas coisas interessantes ali. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não adianta a gente colocar um móvel novinho que saiu são da fábrica, né, num edifício doente, né? A gente tem que tratar ali. Como você falou, ter certeza que não existe foco de bolor, não existe foco de cupim ou nenhuma outra dessas doenças aí do imóvel. E também a questão da fita de borda, né, para proteção. Às vezes a gente pensa, quando o topo do painel vai dar para uma parede ali, você não vai ver esse topo de forma nenhuma, a gente poderia deixar ele descoberto, mas não, a fita de borda ela dá essa proteção, mesmo quando a gente não está vendo, né? Então pense, de repente você coloca numa parede externa esse móvel, né? E o topo do painel tá dando para essa parede externa. Você não vai ver ela, mas se essa parede externa tiver alguma infiltração de água, essa infiltração de água vai acabar passando para dentro da sua casa, né? Então lembrar sempre de proteger os móveis mesmo em lugares que você não está vendo. Perfeito, Uhum. Gabriel. E acho que vai até como dica na especificação. Quando a gente faz o projeto, né, os designers e os arquitetos, eles colocam lá a especificação de vários ângulos de corte, muitas vezes, né, para algum detalhe. E eu acho importante também, como dica para todos que estão nos ouvindo, de colocar na especificação do móvel mesmo que tem que ter borda em todos os topos, né? Então, não Uhum. fazer com que esse móvel saia da marcenaria que não esteja com essa garantia e selado nos topos. Eu acho que isso é bem Isso aí. importante aí a gente garantir e já canetear no projeto. Por que não, Isso aí. né? Exato. Tava Exatamente. escrito, viu, rapaz? Isso aí. Isso aí. É, e também é sobre essa questão de limpeza, né? O que é um pano úmido? Existe algum produto específico? Olha, como o painel ele a melamina, na verdade é uma resina plástica, ela dá bastante resistência à superfície, né? Porém, a Tá. gente indica o uso de pano macio com sabão neutro, né? Sem muitas limpezas mirabolantes, para só tirar aquela gordura e aquele pozinho que fica em cima do painel. Se isso Uhum. feito, com certeza você vai ter um móvel que vai durar por muito tempo. Então, a gente sempre orienta para não usar a parte abrasiva da esponja, por exemplo, ou usar produtos abrasivos, né, de várias ordens, porque hoje em dia tem bastante produto de limpeza aí, mas tem que tomar cuidado porque isso pode danificar, né, de forma definitiva a superfície, não é o que a gente quer. Então, o uso de pano macio, né, ou esponjinha macia, com um pouquinho de água, né, não muita também, que senão vai encharcar seu móvel, e o sabão neutro é o essencial para fazer a limpeza aí das superfícies. Excelente. Beleza. André, então muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas aqui, curiosidades que a gente tinha em relação ao MDF e o MDP. É uma coisa que até a gente não citou no começo do episódio, mas
a gente trouxe algumas perguntas e também teve contribuição de alguns ouvintes, né? Então a gente jogou lá para o nosso grupo do Facebook, algumas contribuições também dos nossos grupos do PicPay. Então ajudaram a gente a montar essa pauta. Então muito obrigado a todo mundo que participou. E eu queria agradecer, André, também, e que você, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui, né? E que você também conte um pouco da Bernec, né? Que atualmente é uma das 3 maiores produtoras de painéis, né, de madeira, tanto de MDF, MDP quanto o HDF, e que é uma empresa também que já está com quase 70 anos de história, né? Então, se você pudesse contar um pouco mais dela, né? E como é que também o pessoal faz para acessar os contatos e redes sociais da empresa. Perfeito. E nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Um pouquinho do que a gente faz aí ao longo desses quase 70 anos. Completaremos 70 anos em 2022. Uhum, E hoje contamos aí com mais de 2.700 colaboradores. Nós temos unidades industriais em Araucária, que é a nossa matriz, em Curitibanos, que já é a filial, e contamos com uma fábrica nova em 2021, com mais uma unidade de MDF. Então, nossas fábricas vêm se ampliando, se expandindo. A Bernec é uma empresa que investe fortemente no nosso país. E se tiverem mais dúvidas em relação ao nosso dia a dia e querem buscar inspirações, as nossas redes sociais estão recheadas de informações. Eu acho que como todos, né, buscam as redes sociais como uma forma aí de se comunicar com os públicos diversos, e a gente tem feito isso de uma forma bastante intensa, seja no nosso blog, que está vinculado ao site da companhia. Então, como eu convidei alguns aí durante o nosso bate-papo a conhecerem uhum, um pouco mais dos nossos produtos, aqui até produtos que são vinculados à produção externa, para mercado externo ou à indústria. Então, o site é uma fonte riquíssima de informações. Também lá dentro vocês encontram downloads de fichas técnicas, o PEC, que todo mundo ama, que tem as imagens das melaminas para vocês colocarem nos seus projetos, também se encontram dentro do site, e sem falar das redes sociais, que eu acho que elas têm tido aí uma aproximação muito grande. Tanto o Instagram quanto o Pinterest, nós temos trabalhado bastante forte com imagens de projetos reais, né, de projetos de arquitetos executados por uhum, marceneiros com os nossos produtos, para inspirar, para realmente as pessoas poderem buscar como fonte de inspiração de verdade. Nós temos nosso LinkedIn, que tem tido aí também um acesso muito grande, né? Por conta das vagas que a Bernec tem postado. Então, aquelas pessoas que têm a vontade e o interesse de trabalhar e conhecer um pouco mais a companhia, fiquem à vontade de acessar o nosso LinkedIn, de nos acompanharem, né? E uhum. eu acho que o YouTube, que também conversei durante o processo todo aqui, nos nossos vídeos, a gente não tem uma gama imensa de vídeos, mas nós temos alguns vídeos de muitíssima qualidade e que estão aí disponíveis e até são muito utilizados em treinamentos, quando a gente fala de painéis, pela qualidade que eles foram desenvolvidos e principalmente pela veracidade, né, das informações e de falar de onde vem o painel, desde a colheita da árvore até a entrega na casa do cliente final. Então, essas são nossas redes, elas estão à disposição para todos, e não deixem de se comunicar conosco, porque é a forma que nós temos como empresa de também entendermos as necessidades do mercado. Então, arquitetos, designers, estamos à disposição, falem conosco pelo Fale Conosco do nosso site, que é onde a gente faz, né, o contato com todos vocês, ou pelo Instagram, que tem sido aí também uma fonte de contato muito bacana. Então, o pessoal pede catálogo, pede indicação de combinação, pesquisa principalmente aonde comprar. Uhum. E também nós temos o Facebook, que tem um público bem diverso e também está sendo super ativada aí pela equipe de comunicação da Bernec. Beleza, então é só procurar aí nos canais a Bernec, que é Bernec. Isso aí. Beleza? Coisa que também a gente sempre quer fazer para os nossos ouvintes, né? Além de trazer toda essa questão técnica e de conhecimento, que é uma parte super importante, todo mundo gosta de ganhar brindes e sorteio, kit, algumas coisas assim. Bom, então a Bernec também está disponibilizando para os nossos ouvintes alguns kits. A gente vai fazer o sorteio de 3 kits contendo caderno, caneta, blocos de mesa, pendrive, lápis e um catálogo da Bernec para você ter acesso aos padrões de acabamentos deles. Então a gente vai sortear esses 3 kits, sendo um para os nossos apoiadores aí do Arquipapo e 2 deles
para os seguidores do Instagram. Pessoal, então as regras para participar do sorteio dos kits da Bernec é o seguinte, lá no Instagram a gente vai criar um post, né, para essa campanha. Então, para você participar, você precisa seguir o @arquipapo, seguir o @bernecOficial, curtir o post, né? E também escrever algum comentário. Então pode ser tipo, eu quero, né? Quero muito, Bernec, muito obrigado, né? Não vai escrever palavrão lá. Não, qualquer coisa, mas coisas positivas, né? Exatamente. É que a gente precisa dos comentários também para poder fazer os sorteios, né? Isso Que aí. os aplicativos que geram sorteio precisam ter um comentário. Beleza. Beleza? Então, combinado. Pera aí que eu vou comentar lá. Tá bom. Você não pode, Gabriel. Quer dizer, comentar você pode, você não, talvez se não vai sortear ganhar o não vai ganhar. Então o sorteio a gente vai fazer no dia 16 de outubro de Isso. 2020 aí, né? Pra quem tá ouvindo em 2020. Sexta-feira, né? Você não pode ir na balada, porque tá tudo fechado por causa da pandemia. Então, fica com a gente na live. Exatamente, faremos uma live no período noturno aí, após as crianças dormirem, não é isso, Gabriel? Exatamente, cara. Então beleza, participem lá. Boa sorte, hein? Que vença o melhor. Tá aí, gente. O brinde tá valendo a pena, viu? Exato. Tá certo? Beleza, combinado. André, então, obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que o episódio cumpriu o seu objetivo, que é o de informar os nossos ouvintes a respeito desses materiais e proporcionar um ambiente para que eles possam especificar corretamente tanto o MDP como o MDF. Perfeito, pessoal. Eu, em nome da Bernec, né, agradeço a oportunidade de a gente bater um pouquinho de papo sobre painéis, que eu acho que realmente gera muitas dúvidas. Eu espero ter deixado o ouvinte um pouco mais confortável na sua especificação. E não tem problema, gente. Cada painel tem sua função e não esqueçam de indicar da forma correta tanto um quanto o outro e que com certeza terão projetos incríveis. E saibam que a gente está sempre por aqui pensando no dia a dia e nas dores do profissional e é por isso que a gente tem uma equipe robusta, forte, para trazer também painéis revestidos principalmente com as cores mais adequadas, mais alinhadas e que tenham aí vida longa nos projetos incríveis de vocês. Maravilha. E até a próxima. Valeu, obrigada, até a próxima. Valeu, falou.